A vida do torcedor palmeirense está em completo êxtase. Entra ano, sai ano, parece que o time não para de ganhar taças. E mesmo quando tem um princípio de uma crise, o Palmeiras não para de ganhar títulos. Só que tem gente que acha que isso veio da noite pro dia, tem gente que acha que isso foi por conta da Crefisa, tem gente que acha que foi por conta do Alexandre Matos, tem gente que acha que isso foi um sucesso de 3 anos pra cá com a chegada do Abel, mas a gente precisa estruturar isso e falar que isso não foi da noite pro dia, e tanto que nesse vídeo nós vamos dizer 3 grandes pontos que fizeram o Palmeiras ter esse sucesso que ele tem nos dias de hoje. A começar pela gestão. E tá aqui um cara que foi o divisor de águas na história do Palmeiras e da estrutura do Palmeiras, pra gente ver como o Palmeiras ele chegou atualmente, que é o Paulo Nobre, tá? O Paulo Nobre, assim que ele ganha a presidência do Palmeiras em 2013, ele consegue estabelecer um plano de ação com base na situação que o clube estava naquele momento. Por quê? Porque um ano antes o Palmeiras ele ganha a Copa do Brasil, mesmo com o Filipão, com aquele time que tinha Betinho, o Marcos Assunção. O Palmeiras ele ganha a Copa do Brasil, mas ele cai para a segunda divisão no final do ano. E aí, caindo para a segunda divisão no final do ano, mesmo não tendo a situação dos clubes atuais, quando eles são rebaixados, que há uma queda na receita em relação à cota de televisão, naquele ano ainda tinha, mas o Palmeiras ele tem um agravamento da sua dívida, que naquele momento a dívida do Palmeiras era em 312 milhões, tá? Então o Paulo Nobre ele assume com uma dívida de 312 milhões. E ele pretende fazer o quê? Um plano de ação para aumentar a receita e amortizar essa dívida. Então, o Paulo Nobre, ele traz uma pessoa muito importante, chamada José Carlos Brunório. E o José Carlos Brunório ele foi extremamente importante para a história do Palmeiras, e não só naquele ano. Por quê? Porque o José Carlos, ele fez parte da direção que administrava o Palmeiras na época da Parmalat. Então, na época do Palmeiras Parmalat, que tinha aquela cogestão entre a empresa italiana e o clube, o José Carlos Brunório ele fez parte daquilo. Então, o que foi muito de sucesso nos anos 90 acabou fazendo parte ali em 2013. Então, toda essa diretoria formada pelo Paulo Nobre, eles tinham como objetivo o seguinte: aumento da verba, através da publicidade do patrocínio, ou seja, a receita do clube se tornava melhor, e onde ele conseguiu explorar bem a marca Palmeiras, trazendo um patrocínio extremamente assertivo. Apesar da rusga que eles tiveram depois, a Crefisa entrou no Palmeiras em 2014, muito por conta do Paulo Nobre conseguir convencer a Leila, e a Leila... Eu sei que atualmente ela sempre fala que, apesar de ser vascaína, sempre tinha um apreço pelo Palmeiras por causa do marido, mas o Paulo Nobre ele conseguiu entrar em contato com o casal e conseguiu negociar. Então você tem uma verba de aumento de patrocínio por conta da Crefisa, o programa de sócio-torcedor que realmente foi implantado e foi muito bem explorado naquele ano, e se perpetuou até os dias de hoje. O sócio Avante ele esgota ingressos muito rápido. Então foi um absoluto sucesso, fazendo com que, atualmente, o Palmeiras ele tenha mais de 78% do seu estádio lotado em todos os jogos. E praticamente todos os ingressos são vendidos por sócio-torcedor. Quem tenta entrar pela bilheteria normal, dificilmente consegue ingresso. Então você tem um aumento em que, naquele ano, o Palmeiras ele tinha uma receita de 177 milhões, tá? Ou seja, o faturamento do Palmeiras em 2013 ele foi de 177, e em 2021 foi de quase 1 bilhão. O Palmeiras ele faturou em 2021 992 milhões. Foi o recorde quando o clube ele conseguiu ganhar a Libertadores, né? Quando ele veio acumulando as premiações de ano, ele conseguiu um faturamento de 992 milhões. Ou seja, de 2013 até 2021, o Palmeiras teve um aumento de 560% no seu ganho. Isso é muita coisa. Então a forma como o Paulo Nobre administrou o clube foi altamente assertiva, se perpetuando para os outros presidentes, Maurício Gagliotti e a atual Leila Pereira. Ponto número 2, Abel Ferreira. A forma como o Palmeiras que o Palmeiras jogava antigamente,
que era através da academia, muito toque de bola, e até o primeiro time da Parmalat, que era Vanderlei Luxemburgo, porque há uma diferença do Vanderlei Luxemburgo para o Filipão. O Palmeiras ele tinha uma forma muito ofensiva de jogar, foi muito famoso por causa do ataque dos 100 gols, e isso a gente viu uma mudança acontecer do Palmeiras de 2016, da era Cuca, o Palmeiras de 2018 do Felipão, que eles tinham uma coisa muito parecida. Eles só se preocupavam com a defesa. Vem o Abel Ferreira e na primeira parte do seu trabalho, ele também se preocupava com a defesa. Então o Palmeiras ele tinha um problema de ser reconhecido como um time muito ofensivo, porque ele não era. Ele era um time que jogava com as duas linhas bem mais para trás e roubava a bola dos adversários e puxava o contra-ataque. O Abel, ele dá uma consistência e ele mostra que ele é um técnico que começa a arrumar o time pela defesa. Então ele solidifica uma defesa muito bem explorada que já era, tá? Porque ele já tinha peças muito boas do Brasileirão de 2018, que era campeão com o Filipão, como por exemplo o Gustavo Gomes sendo uma parte fundamental, o Everton, Marcos Rocha, enfim. O Palmeiras ele consegue manter sua base, só que o Abel ele consegue elevar o nível dos jogadores. Então a defesa fica muito segura, ele ganha 2 títulos de Libertadores e depois ele faz o time ficar muito ofensivo ali em 2022, só com uma defesa muito forte. E aí o Palmeiras era uma máquina de fazer os adversários pirarem e dificilmente penetrarem a sua defesa. Então ele consegue estabelecer uma mentalidade vencedora, tanto que é tema do vídeo do livro dele, Cabeça Fria e Coração Quente, em onde o Palmeiras ele consegue viradas absurdas, onde ele consegue reverter resultados absurdos e nunca fazer os seus jogadores desistirem. Então o Abel Ferreira ele coloca uma seriedade que dificilmente a gente vê no futebol brasileiro, tá? A questão de regular o sono, a questão de planilhar tudo, o desempenho dos jogadores, isso é absolutamente inovador aqui no Brasil. E o Abel Ferreira fez isso com extrema competência. Então, ao longo da carreira dele aqui no Brasil pelo Palmeiras, ele teve 254 jogos, 147 vitórias, 60 empates e 45 derrotas. Um aproveitamento incrível de 65,4%. 9 títulos. O Abel Ferreira mudou a forma do Palmeiras atuar e se torna uma verdadeira máquina de vitórias. Então esse foi o ponto número 2. Terceiro ponto, a base. Até o momento, ali, mais ou menos 2016, né? O Palmeiras não era conhecido por ter uma base muito forte. Ele sempre foi um time que importava muitos jogadores. E a partir daí você tem essa mudança. E essa mudança é o seguinte: o Palmeiras ele passou a focar em como os europeus pensam. Como assim, como os europeus pensam? Através da tática. Então tem um cara muito importante na base do Palmeiras hoje, que ele se chama João Paulo Sampaio. Ele observou a importância dos jogadores jogarem mais de uma posição. Então, diferente de várias bases que tem por aí, onde o lateral tem que ser lateral, onde o meia tem que ser meia, o atacante tem que ser atacante, o Palmeiras ele passou por uma reformulação de intensidade, aplicação tática, aonde o jogador ele atua mais de uma função. Então a gente viu, por exemplo, casos como Gabriel Menino, que na própria base ele já atuou como zagueiro, já atuou como lateral, já atuou como meio-campista. Então não é por um acaso que muitas vezes a escalação do Palmeiras tem várias vezes o Gabriel Menino já atuando de lateral e outra hora ele atuando como primeiro ou segundo volante. Por quê? Porque ele já fazia isso na base. Danilo já foi como camisa 10 também. E o Palmeiras ele passou a administrar isso muito bem. Então, quanto mais jogadores você tem atuando em mais de uma posição, quanto mais intensidade, quanto mais aplicação eles tiverem, melhor eles vão fazer isso no time titular. Por quê? Porque o time titular também já faz isso. Você vê jogadores fazendo muito mais que uma função. Scarpa na mão do Abel Ferreira, ele se tornou lateral, principalmente ali na final contra o Chelsea no Mundial, você via ele de lateral. Contra o Atlético Mineiro, ele também foi lateral. Dudu, ponta direita, ponta esquerda, falso 9 algumas vezes. Então você vê os jogadores se movimentando arduamente. Zé Rafael já foi segundo volante, já foi ponta. Quando ele chegou no Palmeiras, ele era ponta. Agora, segundo volante, já atuou como primeiro volante também. Então você tem uma mudança de filosofia e você vê que o sucesso financeiro ele também bateu a porta. Porque você tem
Em 2014, por exemplo, o Palmeiras ele vendeu cerca de 61 milhões em jogadores da base. Em 2022, esse número subiu para 174 milhões. Olha só, e de lá para cá você tem duas grandes figuras que se destacaram. Gabriel Jesus, a pedido de Guardiola, e Endrick, agora para o Real Madrid. Então esses três pontos que eu destaco são os pontos, para mim, principais, que mostram uma evolução que o Palmeiras fez, que mostram uma revolução administrativa que o clube fez, tanto no seu departamento de diretoria, departamento de marketing, financeiro, administração de dívida, até chegar no campo. Isso não foi da noite para o dia e mostra que é um sucesso que tende ainda mais a colher frutos. E um grande ponto importante desse processo é você deixar o like aqui no vídeo, você se inscrever no canal, que isso também ajuda muito o nosso trabalho a trazer ainda mais esse tipo de conteúdo mais profundo, com mais números, mais financeiro. Beleza? Se você chegou aqui até o final do vídeo, muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu!